Já que você falou em desemprego, vou inverter aqui a pauta então, porque durante a visita a Israel, numa entrevista à TV Record, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a metodologia utilizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para medir a taxa de desemprego, não reflete a realidade. Vou ler aqui a declaração dele, abre aspas. Com todo respeito ao IBGE, essa metodologia, em que pese ser aplicada em outros países, não é a mais correta. Não interessam as críticas, tem de falar a verdade. Bolsonaro questionou como é calculada a taxa, já que, segundo ele, não contabiliza a população que não procura emprego entre os desempregados. Em novembro do ano passado, Bolsonaro chamou de farsa os números divulgados mensalmente pelo órgão que é vinculado ao Ministério do Planejamento e disse que ia mudar a metodologia de cálculo do desemprego. Vera. Isso faz parte dessa estratégia muito deletéria a qual o presidente e seus apoiadores recorrem a todo momento, de desacreditar as instituições, algumas das instituições que estão sob a égide do próprio executivo, instituições que são antigas, que têm uma série histórica, que têm metodologia internacional. Isso é estatística. Querer questionar a estatística e que tem série histórica e que é baseada na metodologia da Organização Internacional do Trabalho, portanto que é igual à medição feita por vários países do mundo, apenas porque não deu o número que ele gostaria, parece coisa de menino mimado e não de presidente da República. É vergonhoso isso, dá vergonha. A Dilma também fazia isso, então em tudo Bolsonaro e o PT se parecem, porque quando os números não se curvam à ideologia, eles querem mudar os números e não rever a ideologia. O que esse governo fez em 2 meses para o Bolsonaro, com ares de menino mimado, achar que os números mentem a respeito do desemprego? O que houve no Brasil em janeiro e fevereiro, que ele acha que houve alguma explosão de emprego, a não ser o wishful thinking do presidente e dos seus exércitos virtuais? Não houve nada. Houve carnaval, houve férias de janeiro. Janeiro é um mês de desaquecimento mesmo da economia normalmente, porque ela vem aquecida da sazonalidade de dezembro, por conta de contratações temporárias de Natal, etc. Ele ignora tudo, ignora a série histórica, ignora a sazonalidade e sai investindo contra uma instituição, contra números. Eu acho isso horrível, eu acho isso vergonhoso. É um método muito semelhante com o que ele faz para rever a história e dizer que não houve golpe, usar o WhatsApp da presidência da República para divulgar vídeo propagandístico do golpe e da ditadura de 64. É a mesma prática que ele usa para desacreditar as urnas eletrônicas, mesmo elas tendo atestado a sua vitória, a vitória de muitos dos seus aliados, da bancada hegemônica do seu partido. Ainda assim, ainda hoje, Bolsonaro investe contra o sistema eletrônico de votação, tudo isso para criar um clima de paranoia artificial na sociedade. Isso faz parte, como diz o Andreasa, tem método, faz parte de uma corrente internacional que vem de desinformação de forma não aleatória, mas de forma combinada e com método para criar na sociedade um clima permanente de que tá havendo sacanagem, de que estão... Então, por que antes o Bolsonaro falava a Dilma criou 13 milhões de desempregados, a Dilma criou 14 milhões de desempregados? Eram os mesmos números, é a mesma curva, é a mesma série histórica, é a mesma metodologia. Não sejamos ingênuos, não sejamos massas de manobra de confiar nesse tipo de discurso tacanho que é anticivilizatório e antirrepublicano. Tua análise, Andreasa? É curioso porque nenhum número da economia brasileira medido agora, nem bom nem ruim, pode ser atribuído a Jair Bolsonaro. Ele não tem a mais mínima responsabilidade sobre o grau de desemprego no Brasil. Não tem. Ponto final. Então, por que entrar nisso? Por que se dedicar à desqualificação de número, de pesquisa, de série histórica, inclusive com lastro nos mecanismos internacionais, métodos internacionais? É evidente que é o desdobramento de mais uma estratégia de desinformação para enfraquecer as instituições, guerra contra o establishment. É disso e tão somente disso que se trata.
É algo com o que devemos nos acostumar. Não temos falado de outra coisa aqui no programa. É a lógica da beligerância. Tudo tem que estar sob desconfiança, porque temos uma guerra no interior do governo. O governo Bolsonaro ganhou a eleição vencendo o establishment. Conseguiu chegar lá. É verdade. Uma vez chegando lá, a guerra continua, faz parte da campanha permanente, essencialmente bolsonarista. Ou seja, agora no poder, o governo, o bolsonarismo, enfrenta novamente o establishment, IBGE incluído, que está incrustado, que é aparelhado na máquina pública. Então tem uma guerra de guerrilha sendo travada ali dentro permanentemente. Isso é puro método. Devemos nos acostumar, mas é lamentável desinformação. A gente precisa dessas balizas. Inclusive, porque se tudo correr bem, no governo do Jair Bolsonaro, depois de aprovada a reforma da Previdência, 2 ou 3 anos depois, talvez no momento em que ele esteja pleiteando a sua reeleição, ou o de um seu indicado, talvez um dos seus filhos, se tudo correr bem, o desemprego estará caindo, o Brasil estará gerando empregos e ele precisa ter condições de usar esse número a favor, porque nós vamos nos lembrar de que ele não acreditava nisso quando era ruim. Joel, vamos lá, vamos arrematar esse bloco do programa. Declarações graves do presidente Bolsonaro. Graves porque a geração de dados no Brasil ela é confiável. O IBGE faz um trabalho sério, assim como outros institutos. É algo que segue metodologias internacionais. E é algo que também não está sob controle do presidente. Sabe? Você acha que a Dilma estava feliz com os dados da economia em 2015 ali, quando começava a sofrer ali o que viria a se transformar no seu processo de impeachment? O desemprego começou a disparar em 2015? Não. Mas o que ela podia fazer a respeito? Nada. Porque esses têm uma independência aí. E não tem como atacar o trabalho deles. É um trabalho sério, é um trabalho inclusive transparente. Então, e o Bolsonaro, vejam bem, não está só criticando, ele não está fazendo como, digamos, um economista, algum cientista qualquer, poderia propor uma outra metodologia por uma série de motivos. Ele não está fazendo isso. Ele está acusando, né? Ele está acusando de desonestidade. Ele diz que é farsa. Ele diz que parecem índices feitos para enganar a população. É isso que ele está dizendo, prevendo já que se em algum momento os números não estiverem a favor dele, então vai ter que se dar algum jeito aí de acabar com esses números, de adulterar esses números. A América Latina tem experiências recentes disso. Na Venezuela chavista e na Argentina, da presidente Kirchner, que os índices de inflação oficiais do governo ficaram tão adulterados que publicações internacionais, como a revista The Economist, pararam de utilizar, porque não dava para confiar naqueles números mais. Isso é típico do governo autoritário, do governo com tendências inclusive totalitárias, que quer dominar a sociedade inteira e não permite nem que a geração de informação imparcial e objetiva possa ser feita, porque às vezes ela vai revelar más notícias sobre o governo. Tá? Quanto à crítica dele, vejam, o nível absoluto que o índice de desemprego mostra não é o mais relevante. Imagina que se corrigissem os índices de desemprego, daí o índice de desemprego do mundo inteiro sobe 3 pontos percentuais. O que isso muda para a nossa comparação? Isso não é tão relevante assim. O relevante é o movimento, é a trajetória do índice. Está subindo ou está caindo o desemprego? Na comparação entre países diferentes que usam a mesma metodologia, o desemprego de qual deles está mais alto? Para isso é que é relevante. Para se fazer comparações entre o passado e o presente, ou comparações entre diferentes países. Para isso é importante que os índices sejam o mais uniformes possíveis. Por isso é importante que o Brasil use um índice calculado sob uma metodologia igual em diversos outros países. É isso que permite uma comparação. E também permite a comparação da série histórica brasileira. Se a gente muda a metodologia agora, então a gente já não consegue mais comparar direito o presente com o passado. A gente tem que sempre ficar voltando ao índice anterior, usar ele, lembrar sempre o leitor, a pessoa que está analisando os dados de que o índice mudou. Isso desgasta, isso faz a gente perder informação. O mais importante é a constância no uso dos índices e a homogeneidade, a unidade em diferentes países usando a mesma metodologia. É o que o IBGE faz. E é isso que o Bolsonaro atacou, porque ele sabe, para qualquer governo autoritário, a informação livre e objetiva é uma inimiga.